versículo de número 21, que diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A primeira parte do versículo 21, o anjo diz: E ela dará à luz um filho, certo? Então, este filho que está sendo gerado no ventre de Maria, ela vai dar à luz, ou seja, não vai ter problemas, a gravidez vai acontecer tranquilamente e ela dará à luz a essa criança. E essa criança, o anjo diz, vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quais são esses pecados? Que Jesus salvou o povo dele dos seus pecados. Eu vou trazer para você um detalhe muito importante sobre os pecados daquela época. O pecado que, na minha opinião, pelo que eu já estudei, pelo que eu já pesquisei, o maior pecado que acontecia na religião daquela época, no povo ali de Israel, era o pecado da religiosidade. Aí você me fala, mas como que você prova isso? Eu provo da seguinte forma: quando Jesus, aqui nós estamos trazendo para você o nascimento, mas nós já sabemos que Jesus será crucificado. Quando Jesus é crucificado, quando ele entrega, no exato momento que ele entrega o espírito dele nas mãos de Deus, qual é a primeira coisa que o livro de Mateus afirma que acontece? Afirma que o véu do templo se rasgou, ok? Para você que não sabe o significado do véu no templo, ou véu do templo, o templo, naquela época, ele era dividido em 3 partes, no mínimo 3 partes. Uma parte ao qual toda a população de Israel poderia chegar perto, entrar. A segunda parte, apenas os sacerdotes. E a terceira parte, como fosse 3 salas, uma dentro da outra, a terceira sala ou a terceira parte era o Santo dos Santos. E essas partes eram todas divididas por véu, ou cortina, ou tecido, como você preferir chamar. E quando Jesus morre, é exatamente isso que acontece. O véu do templo se rasga. A divisão que tinha entre as 3 partes do templo não existe mais ao acontecer a morte de Jesus. Você vai ver no decorrer da vida de Jesus que ele lutou não contra as leis, não contra as regras, mas lutou contra a religiosidade. Porque as pessoas preferiam respeitar o sábado do que respeitar a Deus. Os judeus da época maltrataram pessoas por causa que não guardavam o sábado, mas eles não percebiam que estavam se afastando de Deus por causa da religiosidade. Eu afirmo e tenho certeza de todos os estudos que eu já fiz que a luta principal e o pecado daquela época era a religiosidade, e Jesus é muito contra isso.